que eu quero agora? Eu quero começar a calcular os totais. Então qual que é a ideia? Eu tenho aqui que calcular o valor total para cada um, porque alguns itens, por exemplo, pego aqui a memória RAM, eu tenho 2. Então, para eu saber o total aqui, eu tenho que multiplicar por 2 essa quantidade. Já outros tenho apenas um item, né, na quantidade. Então, primeiro eu tenho que calcular qual que é o valor total unitário, né, de cada um aqui, para depois eu tentar calcular qual que é o valor total mesmo. Antes de eu fazer esse cálculo, eu vou terminar de formatar aqui minha tabela. Então, qual que é a ideia? Eu vou colocar aqui a quantidade total, vou abreviar, quantidade total. Aqui, para não ficar feio, eu vou alinhar ele aqui ao centro. Se você quiser alinhar de outra forma, tudo bem. E vou deixar ele em negrito. Então, vou clicar aqui para deixar ele em negrito. E aqui eu quero colocar a quantidade total. E aqui eu quero colocar o valor total. Então, aqui eu quero que apareça o valor total, ok? Para ficar um pouquinho mais esteticamente melhor, eu quero tirar esse cara daqui e colocar aqui. Para não precisar digitar, apagar isso aqui e digitar de novo, eu vou selecionar essa célula aqui e vou pressionar o atalho Ctrl X ou venho aqui nessa tesourinha aqui, cortar. Ele vai meio que sumir, aí você não fique desesperado, você vai colar aqui, clicar nessa célula onde eu quero que ele seja reposicionado e aí eu vou ou clicar aqui nesse botão de colar, ou eu pressiono o atalho Ctrl V. Novamente eu quero esse cara aqui ao centro. Ah, não quero ao centro, eu quero os dois aqui à direita. Então o que você faz? Clica no primeiro, antes perceba que ele está ainda aqui, meio destacado, né? Essa marcação, pressiona a tecla ESC. Eu vou clicar nessa célula aqui, pressionar a tecla Ctrl, segura, tá? A tecla Ctrl e clica aqui na célula da quantidade total. Perceba que as duas estão selecionadas. Eu vou vir aqui agora e vou mandar alinhar elas à direita. Aí você sabe, se você quiser deixar centralizado, alinhado à esquerda, tanto faz, tá? Bem, qual que é a ideia? Eu não quero que essas duas linhas aqui tenham esse destaque. Então eu vou selecionar aqui de novo, né? Clica com o botão esquerdo e vai selecionando. Vou vir aqui na opção de bordas e vou mandar desmarcar aqui as bordas. Com isso, pode ser que algum aqui fique sem a bordinha. Então é só selecionar o cara que ficou sem borda e devolver a borda aqui. Para dar uma formatação extra, eu vou selecionar esses caras aqui, menos essa da linha aqui do nome das colunas, e vou dar uma corzinha bem clarinha para ela. Vou vir aqui, nesse verde, no meu caso é o verde limão claro 4. Olha só, ficou destacado agora aqui a área do cálculo. Escolha as cores que você achar melhor, mas a sugestão é, se o seu texto é preto, coloque uma cor clara no fundo. O que eu quero fazer agora? Eu quero calcular os totais aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar pela quantidade total. Para eu calcular a quantidade total, eu tenho que somar todos esses valores aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar essa célula e eu vou utilizar uma fórmula matemática. O cálculo ele vem com uma série de fórmulas matemáticas para te ajudar. Como que você usa ela? Eu vou clicar aqui e aí eu vou clicar nesse botão aqui, de igual. Você vai ver que vai aparecer o texto fórmula. Vou clicar aqui e aqui, após esse sinal de igual aqui, eu vou clicar aqui dentro, meu cursor está aqui do lado direito, né, desse sinal de igual. Se por um acaso você clicou e ele ficou aqui para a esquerda, é só pegar a seta para a direita do seu teclado e apertar uma vez. Bem, e aqui qual que é a ideia? Eu vou utilizar uma função chamada soma. Pode digitar em minúsculo ou maiúsculo, vou digitar aqui soma e vou abrir parênteses. Qual que é a ideia da fórmula da soma? Basicamente ela faz o cálculo, a soma dos valores que você bem entender. É só você falar qual que é o primeiro valor e onde que está o último valor. Para isso dar certo, esses valores têm que estar ou na mesma coluna, como é o caso aqui, ou na mesma linha. Professor, tem como eu somar valores que estão meio dispersos? Tem, só que aí você vai ter que indicar um por um quais são esses valores. Agora, quando esses valores estão na mesma coluna ou na mesma linha, aí a soma fica um pouco mais fácil de fazer. Então, qual que é a ideia? Eu vou ver qual que é a célula do primeiro valor. Então, olha só, meu primeiro valor está na coluna C, linha 2. Coluna C, linha 2, então eu vou colocar aqui C2. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui 2 pontos. Coloquei aqui 2 pontos e eu vou apontar qual é o último valor. Então o meu último valor está na coluna C, linha 12. Então eu vou colocar aqui C12 e vou fechar parênteses. O que eu vou fazer agora? Você pode ou pressionar a tecla Tab ou a tecla Enter ou clicar fora. Eu vou dar um Enter aqui e olha só, ele calculou a soma. Então ele somou tudo isso aqui, né, a quantidade de itens, e deu 12. Eu vou deixar esse cara aqui negrito também, então negrito.
E agora eu quero calcular os valores, tá? Só que aqui, qual que é a ideia? Esse valor unitário eu tenho que fazer aqui um por um essa multiplicação. Só que tem um macete para você não precisar ficar fazendo aqui um por um. Então aqui qual que é a ideia? Eu vou selecionar aqui a célula e vou colocar aqui fórmula. Eu vou ver onde é que está o primeiro valor, está aqui na coluna B, linha 2. Então eu vou colocar B2 e vou colocar o sinal de multiplicação. Qual que é o sinal de multiplicação aqui? É o asterisco que está aqui em cima da tecla 8. Então eu vou pressionar Shift 8 e vou colocar qual é o outro valor. Então o outro valor está aqui na coluna C, linha 2. Então C2 e de novo vou dar um Enter aqui. E olha só, ele me mostrou ali o valor. Então 1 vezes 700 é 700. Então selecionando aqui, ó, esta é a fórmula. Ele deixa depois tudo maiúsculo, não se preocupe, tá? A fórmula é a mesma. Qual que é a ideia? Para não precisar fazer um por um aqui, tem um macete aqui que é muito bacana. Como que você vai fazer? Cliquei aqui nessa célula, eu vou mandar copiar isso aqui. Como? Ou você vem aqui e pressiona esse botão aqui, clica nesse botão copiar, ou você usa o atalho Ctrl C. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esta primeira célula, depois que eu vim aqui, apertei o Ctrl C, ou cliquei aqui, né? Eu vou selecionar esta primeira célula aqui, que é onde eu quero colar primeiro. Eu vou apertar a tecla Shift do teclado, tá? Se você não achou a tecla Shift, é uma tecla grande que fica do lado da letra Z. Geralmente, se não está escrito Shift, tem uma seta para cima. Eu vou pressionar aqui a tecla Shift e, segurando a tecla Shift, eu vou clicar aqui na última célula onde eu quero colocar aí esse cálculo, tá? No caso aqui, no meu caso, está aqui na célula D12. Então, vou clicar, perceba que ele selecionou todas essas células aqui. E agora que vem a mágica, eu vou mandar colar. Então, ou eu venho aqui e clico em colar, ou eu pressiono o atalho Ctrl V. Olha que legal, ele já colocou lá tudo calculadinho. Olha que bacana. Então aqui, ó, eram 2 de 210, ficou 420. Aqui no resto era tudo 1 mesmo, né? Então beleza. E para fechar, eu tenho que calcular agora o valor total. Então qual que é a ideia? Eu tenho que somar tudo isso aqui. Isso a gente já viu como é que faz, né? Vamos fazer aqui então? Então eu vou clicar aqui, vou vir aqui em fórmula, vou colocar a função soma, abre parênteses, primeira célula é a célula D2, 2 pontos, última célula, célula D12. D12, fecha parênteses e Enter. Olha que bacana. Então aqui, no meu caso, o meu computador aqui ele vai custar R$ 2.995. Então perceba que está tudo calculado. Olha que bacana. Eu consigo enxergar aqui tudo que eu preciso comprar, eu consigo enxergar o valor unitário e a quantidade. Digamos que isso aqui seja um projeto, eu não vou comprar isso agora. Eu quero juntar dinheiro para comprar esse computador. Então pode ser que algum componente aqui fique ou mais barato ou mais caro. Então, por exemplo, agora eu vi que tem uma promoção, está tendo promoção, baixou o preço do HD. Então eu vou colocar aqui para 180. Então como é que eu faço? Eu venho aqui na célula do HD, vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo e aí eu posso alterar. Ó. Venho aqui. Eu vou colocar 180 e vou dar um Enter. Olha só, ele atualizou tudo. Então ele atualizou tanto aqui esse valor total, quanto o total aqui do computador, tá? Vamos salvar, né, para não perder. Eu alterei uma série de coisas aqui, como é que eu salvo? Ou eu clico nesse botãozinho aqui do disquete, que é o salvar, ou você vem aqui no menu arquivo e salvar, ou você faz da forma que eu prefiro, que é apertar o atalho Ctrl S. Tá salvo. Como é que eu sei que tá salvo? Se a sua planilha não estiver salva, por exemplo, se eu vir aqui alterar alguma coisa, vou voltar aqui para 500, esse botãozinho do disquete vai ficar com essa bolinha vermelha. Isso significa que a sua planilha não está salva. Então na hora que eu salvar, eu vou apertar o Ctrl S, sumiu, está salvo, ok?